Hello! Welcome back to our English class. Bem-vindo de volta à nossa aula de inglês. Ok? Bora lá! Hoje vamos continuar a falar do verbo to be. Verb to be em inglês. Verb to be. Hoje vamos falar no simple past tense. O que é isto do simple past tense? Vamos falar do verbo to be no passado simples. No vídeo anterior falamos desse mesmo verbo no presente momento, ou seja, no present tense. Hoje vamos falar no simple past tense, no passado simples. Mas primeiro vamos procurar entender o que é isto de past simple tense. O past simple tense é usado para se referir a ações que foram concluídas em um período de tempo antes do tempo presente. Ok? Nada mais simples do que nós irmos direto a exemplos práticos para percebermos esta história do simple past tense. Como eu expliquei no vídeo passado, este verbo tanto se refere, ao verbo ser, como também ao verbo estar, quando traduzido para a língua portuguesa. Então, vamos agora conjugar aqui o verbo to be no simple past tense, na sua affirmative form, na forma afirmativa. Bora lá! I was. Eu era, ou também podemos dizer eu estava. You were. Tu eras ou tu estavas. He ou she or it was. Ele, ela, ou então isto, depende do contexto, se estamos a falar dele ou dela ou do objeto, era, ou então estava. We were. Nós éramos. Ou então podemos dizer nós estávamos. You were. Vocês eram. Ou então podemos dizer vocês estavam. Sempre dependendo do contexto. They were. Eles eram ou eles estavam, ok? Vamos então ver alguns exemplos práticos. I was in the garden. I was in the garden. Eu estava no jardim. Como podem ver, este verbo, neste contexto em particular, está a indicar o lugar aonde eu estava. Percebam também que não estamos a falar do presente momento. Estamos a falar de uma situação que ocorreu no passado. I was in the garden. Eu estava no jardim. Ok? Eu estava no jardim. Se tivéssemos que aplicar ao presente momento ou ao present tense, como é que nós diríamos? I am in the garden. Eu estou no jardim. Mas não é neste caso que o I am é aplicável. Neste caso concreto, estamos a falar do past simple tense. Do simple past tense. Ok? Do passado. Ok? I was in the garden. Não te esqueças. I was in the garden. Eu estava no jardim. Também podes dizer eu estava no hospital. Falando em inglês, I was in the hospital. Ok?
I was in the hospital. Podemos usar esse verbo para indicar o lugar onde estávamos. Agora, vamos usar o mesmo verbo de uma forma diferente. Vejam só. She was a nurse. She was a nurse. Aqui não estamos a falar de onde esta senhora está, mas estamos a dizer o que ela era. Então, she was a nurse, em português, lê-se ela era enfermeira. Já viram? O mesmo verbo, tanto podemos usar para indicar um lugar em que nós estávamos, como também para referir o que nós éramos no passado. Neste caso, se refere a alguém que no passado era enfermeira. She was a nurse. Quer dizer que neste presente momento ela não é mais enfermeira, ok? She was a nurse. Ela era enfermeira, ok? Vamos ver outro exemplo. They were quiet. Olha que interessante aqui agora. They were quiet. Traduzindo para português, eles estavam quietos. Neste caso concreto, não se refere nem ao lugar onde estavam, nem ao que eles eram, mas refere-se ao estado de alma destas pessoas. Mas quando? Hoje? Não. Ontem, por exemplo, ok? Eles estavam quietos. They were quiet. They were quiet. Eles estavam quietos, ok? Então, por hoje é tudo. Vá conjugando o verbo, faça alguns exercícios, pega nos verbos que estão aqui e tenta formar palavras de acordo com esta explicação que foi dada, e não te esqueças, tenha sempre em atenção o contexto, se tem que ver com o lugar, se tem que ver com uma profissão, por exemplo, ou com o estado de alma. Não te esqueças que este mesmo verbo é aplicado para diferentes situações. Eu estava no jardim. I was in the garden. Ok? Eu estava no jardim. Mas também posso usar o mesmo verbo para dizer I was a teacher. I was a teacher. Eu era uma professora. Eu era professora. Ok? Então vá. Bom trabalho. Até a próxima. E não te esqueças, subscreva neste canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like se gostaste deste vídeo e compartilhe. Boa? Vá, um abraço.